Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre o Evangelho de João e chegamos hoje à lição de número 8, cujo título é A Sombra da Cruz. E vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo João. E já que estamos falando da lição da Escola Sabatina, eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu já estou aqui com a minha lição de jovens do próximo trimestre. E você também pode adquirir a sua pelo site da editora luzdomundo.com.br. Já programe-se para ter o seu guia de estudos do próximo trimestre. Na editora Luz do Mundo, você também vai encontrar a lição de adultos, se você quiser fazer esse estudo ou se você quiser adquirir para um familiar e para um amigo. Na editora Luz do Mundo também existem as lições infantis. Sim, lá você também pode adquirir as lições infantis, como essa do Rol do Berço. Além disso, no site da editora Luz do Mundo você vai encontrar dezenas de livros, livros do Espírito de Profecia, livros de estudo técnico, livros de comentários da Bíblia para enriquecer o seu estudo. Então, programe-se, adquira sua lição para iniciar o próximo trimestre com todos os recursos necessários para o seu estudo. Combinado? Então, sem mais demoras, vamos iniciar o nosso estudo da lição 8. E aqui nós vamos começar tratando do próprio título, A Sombra da Cruz. Perceba que existe uma crase na letra A sombra. É uma junção do artigo e de uma preposição a. Por isso a crase. E por que é importante você observar isso? Porque com crase e sem crase, o título da lição fica totalmente diferente. Acompanhe no slide. A sombra da cruz sem crase é uma referência, é um tipo de expressão que faz referência às cerimônias do Antigo Testamento que apontavam para o sacrifício de Jesus. Então, por exemplo, a morte do cordeiro sacrificial era uma sombra da cruz, ou seja, era uma realidade imperfeita que apontava para o sacrifício de Jesus. Então, essa expressão, a sombra da cruz sem a crase, ela se refere a esse tipo de assunto, um assunto que é tratado especialmente na Epístola aos Hebreus. Mas o nosso estudo não vai nesse sentido. O título da nossa lição é A Sombra da Cruz com crase, e essa crase tem o sentido de debaixo da sombra da cruz. Ela indica a proximidade do momento em que Jesus seria crucificado. E é disso que fala a lição desta semana, da proximidade do momento que Jesus seria crucificado. Por isso essa frase, a sombra da cruz com crase, foi utilizada. Ela é uma frase retirada do livro O Desejado de Todas as Nações para designar exatamente isso, que o momento do fim do ministério terrestre de Jesus estava chegando. Não é à toa que o capítulo 12 começa assim, 6 dias antes da Páscoa, e essa foi a última Páscoa de Jesus. Então, a partir do capítulo 12 de João, começa a última semana de vida de Jesus. E já que nós vamos tratar do capítulo 12 do Evangelho de João, é importante você entender que este é um capítulo de transição entre uma sessão e outra do Evangelho segundo João. Como assim? Veja na tela. O Evangelho de João geralmente é dividido em 4 sessões. A primeira dela é o prólogo, que toma os versos iniciais do capítulo 1, onde existe aquele cântico sobre o verbo. A segunda sessão é o livro de sinais, e ela vai desde o capítulo 1, do verso 19, até o fim do capítulo 12, que é justamente o capítulo que nós vamos terminar de ler. E em seguida a terceira sessão é o livro da glória, que pega do capítulo 13 ao capítulo 20, e por fim existe o epílogo, no capítulo 21. O que nos interessa são as sessões 2 e 3, livro dos sinais e livro da glória. Por que o livro dos sinais? Por que essa sessão recebe esse nome? Porque esses são os capítulos em que Jesus realiza sinais, em que Jesus realiza milagres.
E os milagres que Jesus realiza são em número de 7. Nós já estudamos isso. Transformação da água em vinho, cura do filho do oficial do rei, cura do paralítico, multiplicação dos pães, caminhar sobre o mar, cura de um cego de nascença e ressurreição de Lázaro, que foi o tema do estudo da semana passada. E agora, o capítulo 12 é uma transição entre esse livro dos sinais, que falam dos milagres de Jesus que o legitimavam como Messias, e o livro da glória. Mas por que o livro da glória recebe esse nome? O que significa a glória de Jesus? O que significa que Jesus será glorificado? Que é uma expressão que nós vamos ver várias vezes daqui para frente. Para entender por que essa terceira sessão do livro de João chama-se Livro da Glória, eu quero apresentar a princípio o poema que o apóstolo Paulo fez lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Falando de Jesus, ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão. Jesus foi recebido na glória. Perceba que antes da palavra glória existe a preposição em. Jesus foi recebido na glória. Guarde isso e veja agora o próximo texto, que são palavras de Jesus. Lucas 24, 26, Jesus diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Novamente, a palavra glória é antecedida pela preposição em, entrasse na sua glória. Essa antecedência da preposição em indica que glória é apresentada nessas passagens como um local. Qual local é esse? A dimensão espiritual em que Deus habita. A morada do Filho de Deus antes da sua encarnação. A glória é apresentada tanto na linguagem de Paulo quanto na própria linguagem de Jesus como um lugar em que Jesus era tratado com autoridade, onde ele exercia a sua majestade divina. E essa condição que Jesus tinha, ela será retomada após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Jesus morrer, ressuscitar e ascender ao céu, ele voltará para a sua glória. Então, por exemplo, logo mais nós vamos ler o texto de João, capítulo 12, verso 23, que diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que significam essas palavras? Ser glorificado. Significa que está próximo, Jesus quer dizer que está próximo o momento da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, esse é o sentido de glorificação. Esse é o sentido da expressão livro da glória. É aquela sessão do Evangelho de João em que nós estamos muito próximos da crucificação de Jesus. Estamos muito próximos da morte de Jesus. E é por meio da morte de Jesus, de sua ressurreição e de sua ascensão ao céu para junto do Pai, que Jesus vai recobrar a glória que ele tinha a princípio e será tratado não com desprezo, mas com autoridade e majestade. Então grave isso. A glória de Jesus, a glorificação, o momento de Jesus ser glorificado, significa a proximidade da sua morte. Porque sem a sua morte, Jesus não sobe para o Pai. Então, o destaque importante é justamente que o capítulo 12 é essa transição da sessão do livro dos sinais para a sessão do livro da glória, para aqueles que creram nos sinais que Jesus praticou e viram ali nos seus milagres a evidência de que ele é o Messias prometido. Para esse grupo de pessoas, Jesus vai revelar os detalhes sobre sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai. No livro dos sinais, Jesus fala para as multidões e mesmo para os descrentes. No livro da glória, Jesus fala apenas para aqueles que aceitaram os sinais e os milagres que ele praticou. Agora que nós já entendemos isso, que o capítulo 12 é um capítulo de transição, nós vamos iniciar a leitura e vamos comentar expressão por expressão. Então, acompanhe o texto na tela. João capítulo 12, verso 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa,
foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Esse episódio é geralmente descrito como o banquete de Jesus na casa de Simão. E essa mesma história aparece também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Esses relatos dos evangelhos sinóticos dão outros detalhes que não são abrangidos pelo Evangelho segundo João. Por exemplo, quem foi o anfitrião desse banquete, dessa ceia? O Evangelho segundo João não revela, mas Mateus 26, verso 6, diz que foi Simão, o leproso, quem deu esse banquete. E Lucas capítulo 7 diz que esse Simão, o anfitrião, era fariseu. E nós podemos ainda acrescentar uma outra característica. Simão, o leproso, o fariseu, era um homem rico, porque ele estava dando um banquete para várias pessoas e nesse banquete havia até mesmo serviçais. É dito que Marta servia os que estavam à mesa. Agora note o seguinte, se em Mateus capítulo 26, Simão é chamado de o leproso, como poderia uma pessoa leprosa estar dando um banquete, se pela lei judaica os leprosos não podiam ter associações com as demais pessoas que não estavam doentes? A resposta é a seguinte: Simão era um ex-leproso, um leproso que tinha se recuperado de sua doença, um leproso que tinha conseguido a cura. E como Simão obteve a cura da lepra? Por meio de um milagre de Jesus. E embora muitos comentaristas eles aventem essa hipótese, nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações exatamente essa descrição. Veja só, Desejado de Todas as Nações, página 390, segundo parágrafo, diz assim: Simão fora curado de lepra, e isso é o que o atraíra a Jesus. Desejava mostrar sua gratidão e, na última visita de Cristo a Betânia, ofereceu um banquete ao Salvador e aos seus discípulos. Então, essa ceia, esse banquete na casa de Simão, é uma espécie de agradecimento, de honraria a Jesus por ter curado Simão da lepra. Agora note o seguinte, esses versos que nós acabamos de ler, eles enfatizam a presença de Lázaro nesse banquete. Lázaro estava assentado na mesa como um convidado. E Lázaro havia sido ressuscitado no capítulo 11, só que agora nós estamos no capítulo 12. Então é relevante nós perguntarmos: quanto tempo ocorreu desde o momento em que Lázaro foi ressuscitado e o momento desse banquete? E a resposta é menos de 3 meses. Menos de 3 meses quanto? 2 meses e meio, 2 meses, 1 mês, 15 dias, 20 dias? Não podemos falar com precisão, mas podemos dizer com razoável margem de segurança que foram menos de 3 meses. E como nós chegamos a essa conclusão? Bem, o verso de João 12, 1 diz que Jesus foi para Betânia nessa ceia 6 dias antes da Páscoa. Então nós podemos definir que a data desse banquete, dessa ceia, foi o dia 20 de abril do ano 31, porque essa é a data exata de 6 dias antes da Páscoa daquele ano. Porém, a Bíblia dá alguma informação da data em que Lázaro foi curado? Não, a Bíblia não dá essa informação. Porém, no capítulo 10, note bem, Lázaro é ressuscitado no capítulo 11. E ao final do capítulo 10, nós temos a informação de que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E depois dessa festa da dedicação, Jesus sai de Jerusalém e vai para a Pérea, e nós estudamos isso na semana passada. Jesus vai para Dalém do Jordão. Não sabemos quanto tempo Jesus passou Dalém do Jordão, mas nós podemos localizar a data da festa da dedicação, de que trata o capítulo 10 de João. E possivelmente, a data provável dessa festa da dedicação
foi o dia 7 e 8 de janeiro do ano 31. Portanto, entre o mês de janeiro do ano 31 e o mês de abril, nós temos pouco mais de 3 meses. Mas considerando as viagens de ida e volta de Jesus a Pérea e o tempo que ele passou lá, é razoável então nós concluirmos que, entre a ressurreição de Lázaro e o banquete na casa de Simão, passaram menos de 3 meses. Podem ter sido 2 meses, pode ter sido 1 mês, pode ter sido 20 dias, não sabemos dizer, mas podemos responder que se passaram menos de 3 meses. E eu fico imaginando quais eram as conversas naquele banquete na casa de Simão. Ali estava Jesus, que certamente era o centro das atenções, mas a presença de Lázaro também era muito relevante. E eu fico imaginando as pessoas conversando com Lázaro. Lázaro, você voltou dos mortos, conte-nos o que acontece depois da morte. É verdade, Lázaro, que você se sentiu saindo do seu corpo e você olhou o seu corpo da parte externa e viu seu corpo lá deitado no túmulo? É verdade, Lázaro, que quando a alma deixa o corpo, vê-se uma luz branca lá no fim do túnel? Quem sabe algumas dessas perguntas foram feitas para Lázaro, porque como nós já vimos nos estudos anteriores, a cultura popular dos judeus do primeiro século estava grandemente contaminada pelo paganismo grego, e eles acreditavam nessas interações entre alma e corpo. Mas quando Lázaro era indagado, nada tinha a responder quanto a isso, porque a Bíblia ensina que os mortos não sabem de nada. Lázaro não ficava dando detalhes da vida após a morte, porque os mortos não sabem de nada. Mas uma coisa Lázaro falava: Jesus me ressuscitou. Eu estava morto e agora estou vivo porque Jesus me deu vida. Veja que interessante esse comentário do livro O Desejado de Todas as Nações. Muitos esperavam ouvir de Lázaro uma história maravilhosa das cenas testemunhadas depois da morte. Com segurança e poder, declarava que Jesus era o Filho de Deus. Esse era o assunto de Lázaro, engrandecer e louvar a Jesus. Mas vamos continuar agora a nossa leitura no verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Existem alguns detalhes nesse texto que nós precisamos destacar. Maria tomou uma libra de bálsamo. Quanto é uma libra? Cerca de 325 gramas. Esse é o peso da libra romana. E ali é dito que ela tomou uma libra de bálsamo de nardo puro. O que é bálsamo? Bálsamo é um perfume ou um unguento. Pelo contexto da história, nós sabemos que ali se trata exatamente de um perfume. De um perfume que tinha qual fragrância? E o texto complementa: era bálsamo de nardo puro. O que é nardo? Nardo é uma planta que cresce nos Himalaias, lá na região da Índia. E essa planta fornece um óleo essencial muito aromático quando os seus rizomas são esmagados. Aí na tela, no canto direito, você pode ver uma foto dessa planta que é conhecida como nardo. Agora, o Evangelho de João não cita, mas, por exemplo, o Evangelho de Mateus diz que esse perfume de nardo estava em um vaso de alabastro. Mateus 26, verso 7. O que era o alabastro? Era uma rocha maciça esculpida. Então, com base nessas características, nós entendemos porque o verso 3, João 12, 3, está dizendo que o perfume era muito precioso. Não apenas era um perfume importado, e nós sabemos que ele era importado porque a planta do qual ele era produzido era de outra região, era de outro país, era dos Himalaias, era da Índia. Então, o perfume era importado, mas também o vaso era uma obra artística, era pedra esculpida. E ali, na tela, você também pode ver a imagem de um vaso de alabastro. E quando Maria prestou essa tão bela homenagem a Jesus, qual foi a reação daqueles que estavam no banquete? Judas Iscariotes, representando a reação dos demais discípulos e mesmo a reação de Simão,
ele diz assim, João capítulo 12, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O que nós vamos destacar aí? Judas avaliou o perfume em 300 denários. O que era um denário? Era uma moeda romana de prata. Então, estamos falando aí de um perfume que valia 300 moedas romanas de prata. Agora, o que valia um denário? Se nós formos lá para Mateus capítulo 20, verso 2, na parábola que Jesus contou, está escrito assim, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, desse texto, nós retiramos a informação de que 1 denário era o pagamento por um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, se o perfume valia 300 denários, o preço dele era correspondente a 300 dias de trabalho. E a lição diz que 300 dias de trabalho correspondem a cerca de 1 ano de trabalho. É que se nós tomarmos o período de 1 ano judaico e se nós subtrairmos 42 sábados por ano e também os demais feriados religiosos, nós vamos chegar, sim, muito perto de 300 dias líquidos de trabalho por ano. Então, se nós fôssemos fazer essa conversão hoje, nós estaríamos falando de quê? Estaremos falando algo em torno de um perfume que valeria um frasco de 300 ml, cerca de R$ 25.000. Isso transpondo a realidade daquela época para os nossos dias. De fato, um perfume extremamente caro, uma oferenda muito valiosa. E porque Judas, ele fica irritado, ele fica bravo, ele fica insatisfeito com o gesto de Maria, o texto diz assim, porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Essa expressão, tendo a bolsa, indica que Judas era o tesoureiro do grupo dos discípulos de Jesus. E na condição de tesoureiro do grupo, ele furtava parte dos recursos que Jesus recebia para o seu ministério. Então Judas não tinha amor pelos pobres. Judas tinha, na verdade, um grande egoísmo. Ele queria que mais recursos estivessem sob sua administração para que ele pudesse furtar ainda mais em benefício próprio. Mas enquanto Judas, representando os demais convidados, lançavam uma reprovação para aquela mulher, como foi que Jesus reagiu? Veja o verso seguinte. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa expressão do verso 7, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, ela tem um significado em grego que é incerto. Então, não faz muito sentido entender que Jesus estava pedindo para Maria guardar parte daquele perfume, porque nós já lemos que o jarro, o recipiente do perfume foi quebrado, então o seu conteúdo já tinha escorrido pelo chão. Então, para entender o sentido disso, nós precisamos comparar com a narrativa de outros evangelhos. Por exemplo, em Marcos 14, verso 8, Jesus diz assim, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então esse tem de ser o sentido da fala de Jesus. E uma tradução interpretativa que deixaria mais claro o texto de João 12, verso 7, poderia ser o seguinte, Jesus falando o seguinte, ela tem guardado isso para o dia em que me embalsamarem. E Jesus reconhece que aquele dia mesmo era o momento em que o seu corpo já estava sendo preparado para o seu sepultamento. Lembre-se, aqui nós estamos falando da última semana da vida de Jesus. E novamente o livro O Desejado de Todas as Nações faz um comentário muito interessante sobre esse comportamento de Maria em ter usado aquele perfume para aquela ocasião. O texto diz assim, Maria não saberia explicar por que escolhera aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo planejara por ela,
e ela lhe obedecera às sugestões. A inspiração não se detém para dar o motivo. Presença invisível, fala ela a mente e a alma, e move o coração para agir. Ela é sua própria justificação. Então, desse texto, nós retiramos que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Maria a agir dessa maneira naquele momento específico, para não só mostrar o seu amor por Jesus, mas também simbolicamente ungir o seu corpo para o seu sepultamento, que em poucos dias aconteceria. Bem, quais são as lições espirituais que nós podemos retirar dessa primeira parte do capítulo 12? A primeira conclusão a que eu chego é a seguinte: as melhores homenagens são aquelas feitas em vida, pois a Bíblia ensina que os mortos não sabem de nada. Maria prestou sua homenagem para Jesus em vida. Poucos dias depois, quando Jesus estava morto, José de Arimateia e Nicodemos prestaram as suas homenagens. Mas qual foi aquela homenagem, aquele presente melhor recebido por Jesus? Aquele que ele recebeu em vida ou aquele que ele recebeu depois de sua morte? Certamente foi a homenagem de Maria. As pessoas que nós queremos bem devem ser homenageadas em vida, porque depois da morte esse carinho não é recebido, não é entendido, não é conhecido, porque os mortos não sabem de nada. Há poucos dias tivemos o feriado dos finados e muitas pessoas foram aos cemitérios e levaram muitas flores e ornamentaram os túmulos dos seus parentes. Não há problema nenhum em fazer isso, mas as grandes homenagens, os presentes, as palavras de carinho devem ser faladas em vida. Enquanto os seus pais, a sua mãe, os seus parentes, os seus amigos estão vivos, é o momento de você dar carinho, é o momento de você prestar a sua homenagem, porque depois de mortos, eles não poderão apreciar o que você tem a dizer, o que você tem para presenteá-los. Segunda conclusão, segunda lição espiritual para nós. Cada um atribui um valor diferente a Jesus. Para Maria, Jesus valia sim 300 denários, mesmo que isso custasse muito caro, que fosse o valor de um ano inteiro de trabalho. Porém, para Judas, Jesus só valia 30 moedas. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 15, Judas vendeu a Jesus por 30 moedas. Jesus é o mesmo, mas o valor que cada um atribuiu a ele foi muito diferente. E o valor que atribuímos a Jesus é proporcional à percepção que temos do nosso pecado. No relato dessa mesma história do banquete na casa de Simão, que aparece lá em Lucas capítulo 7, no verso 47, Jesus diz assim: "Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou." Jesus diz que Maria tinha muitos pecados e ela foi então muito perdoada. E por ser muito perdoada, ela muito amou. O valor que nós atribuímos a Jesus depende do senso que nós temos da malignidade do nosso pecado e do grande valor que é o perdão de Jesus. Se você não se sente um miserável pecador, sujo, imundo, contaminado, você não apreciará o valor do perdão e avaliará Jesus em baixo preço. Porém, se você examinar o seu coração e conseguir entender o tamanho da sua maldade, o tamanho da sua rebeldia e, portanto, o sacrifício grandioso que Jesus teve que fazer para cobrir o seu pecado, daí sim Jesus parecerá muito precioso para você. Ele será a pérola de grande preço que excede qualquer valor. Mas para isso é necessário você examinar o seu próprio coração e ter uma visão clara sobre si mesmo. É necessário que você tenha uma visão de raio-x e tenha o senso da sua malignidade, da sua pecaminosidade. Caso contrário, Jesus não será precioso para você. Terceira conclusão. O amor a Jesus não é um mero sentimento, mas um princípio que se manifesta de forma concreta e prática. Existe uma expressão externa do amor,
O amor a Jesus faz com que dediquemos o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia à causa dele. O comportamento de Maria nessa história nos ensina isso. Maria não ama Jesus só de palavra, ela ama, e porque ama, ela age, gastando o seu dinheiro em prol do Mestre. Essa é uma advertência também para nós. Não adianta amar Jesus só de palavra, por declaração. O amor a Jesus não é um mero sentimento, é um princípio que se manifesta de forma prática, de forma externa. Então, se você verdadeiramente ama Jesus, você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, as suas oportunidades, os seus talentos, tudo isso você vai consagrar à causa do Mestre. Mas você pode se examinar agora. Se você não está gastando o seu tempo, se você não está gastando o seu dinheiro, se você não está gastando a sua energia em prol de Jesus, em prol do avançamento do reino dele aqui na terra, esse é um indício de que talvez você não o ame, porque o amor se manifesta de forma prática. Tudo isso nós aprendemos com a história do banquete na casa de Simão e pelas ações de Maria honrando a Jesus. Visto isso, nós vamos passar agora para a próxima sessão desse capítulo. O texto vai estar projetado na tela e eu convido você a acompanhar a leitura comigo. João capítulo 12, verso 9 diz assim: Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Ali aonde? Ali em Betânia, onde era o lugar do banquete. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Veja, essa descrição aqui é muito interessante e nos faz lembrar daquele cálculo do tempo entre a ressurreição de Lázaro e o banquete na casa de Simão. Parece ainda que a ressurreição de Lázaro era uma novidade, algo que ainda se comentava, porque de fato é algo muito extraordinário. Então, a nossa conta nos diz que é menos de 3 meses, mas parece assim que o tempo tem que ser menor ainda, quem sabe 2 meses, quem sabe 1 mês, porque era um fato que atraía ainda muita curiosidade. Então, as pessoas sabendo que Jesus estava lá, que Lázaro estava lá, a multidão vai até lá para ver, eles queriam conhecer, será que isso é verdade mesmo? Talvez conversar com Lázaro, talvez perguntá-lo, a multidão vai para lá. Verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A resolução deles não era matar apenas Jesus, mas era matar também a Lázaro, porque Lázaro era a prova, literalmente a prova viva da messianidade de Jesus, do milagre de Jesus, porque a multidão também sabia que Lázaro ficou no sepulcro por 4 dias, o seu corpo já cheirava mal quando Jesus o chamou dos mortos. E sabe o que é interessante aqui? Com Lázaro, Jesus atraiu para si o ódio dos vários partidos dos judeus, porque em todos esses capítulos que nós já estudamos aqui na Escola Sabatina, nós vimos Jesus desafiando a tradição dos anciãos. Não é verdade? Vimos tantos textos da literatura rabínica que mostram isso. Agora, os que defendiam a tradição dos anciãos eram os fariseus. Com eles, Jesus já tinha muita animosidade. Por outro lado, os saduceus, eles não criam na tradição dos anciãos. Os saduceus criam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Além disso, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Agora, quando Jesus ressuscita Lázaro, além da inimizade dos fariseus, Jesus também ganha a inimizade dos saduceus, porque na ressurreição de Lázaro existia ali uma prova irrefutável de que a doutrina dos saduceus era equivocada. Então era necessário acabar não apenas com a vida de Jesus, mas também com a vida de Lázaro, que trazia tanto incômodo para fariseus e para saduceus. Vamos avançar agora para o verso 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aqui não permita que a simplicidade e a singeleza dessas palavras que nós vamos ler agora, não permita que a singeleza
dessas palavras levem você a pensar que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi algo assim pequeno, sem prestígio, algo que aconteceu enquanto as pessoas seguiam a vida normalmente? Não. Nós vamos ver que há vários elementos aqui de que isso foi algo grandioso. Então, João 12, verso 12 diz assim: no dia seguinte, num domingo, o domingo de manhã, que é chamado hoje de o Domingo de Ramos. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa. Qual festa? Festa da Páscoa em Jerusalém. A numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou os ramos de palmeira e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Sobre essa multidão, é interessante destacar que Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, já falamos bastante dele aqui no canal, Flávio Josefo diz que, ao tempo da Páscoa, a população de Jerusalém chegava até mesmo a 2,5 milhões de pessoas. É muita gente para uma cidade tão pequena. Os comentaristas modernos dizem que esse número de Flávio Josefo é exagerado, é um número grande demais. Se é verdade, nós não sabemos, mas nós sabemos que havia muita gente. E isso nós entendemos pela descrição aqui do texto de João, uma numerosa multidão. O que essa numerosa multidão faz? Ela sai de Jerusalém e vai para Betânia, onde Jesus estava, porque elas ouvem dizer que Jesus estava saindo de Betânia para ir a Jerusalém. Então a multidão sai de Jerusalém para encontrar Jesus aqui no caminho de Betânia, subindo para Jerusalém. E quando essa multidão encontra Jesus, eles começam a gritar Hosana, que significa salve, que é uma expressão de louvor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Eles começaram a proclamar a Jesus como um rei, o Rei de Israel, um rei no sentido político. E pense no fluxo das informações que nós vimos até aqui. Por que eles proclamariam a Jesus como rei? Porque os milagres de Jesus faziam com que ele fosse o perfeito rei político. Como assim? Jerusalém estava sob domínio romano, domínio do inimigo. Jerusalém estava subjugada, pagava tributo para Roma. Agora, se eles estivessem no poder, um rei que, em situações de fome, pudesse multiplicar o pão, em situações de doença, pudesse curar as enfermidades, que em caso de morte, pudesse ressuscitar os falecidos, o reino de Israel seria invencível. Jerusalém seria inexpugnável, porque nenhum exército poderia prevalecer contra eles. E Jesus, com seus milagres, alimentava nas pessoas carnais essa esperança. E por isso eles dizem aqui, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Jesus era um rei por meio de seus milagres. Ele acalentava aquela esperança carnal de um reino político que vencesse o Império Romano. Verso 14 diz assim: E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Vamos entender isso aqui mais detalhadamente. O que foi que os discípulos não compreenderam e vieram a compreender depois? Bem, aqui no verso 13, quando o povo canta Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e também no verso 15, quando se menciona do rei montado em um filho de jumenta, o Evangelho de João está fazendo citações do Antigo Testamento. Como assim? Veja na tela. O grito Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é retirado de Salmo 118, verso 26.
Já aquela fala que é citada no verso 15 de João 12 é retirada de Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, essa profecia de Zacarias é uma profecia messiânica. O Messias, ele viria na forma de rei, um rei justo e salvador, mas ao mesmo tempo um rei humilde. E essa palavra humilde aí tem o sentido de pobre. É um rei, mas é um rei pobre, montado em um jumento. E essa figura de um rei montado em um jumento, ela é muito significativa. Ela evoca um símbolo que aparece em vários locais do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis 49, quando nós temos aquela parte da bênção de Jacó sobre seus filhos, ele diz assim para Judá: o cetro, o que é o cetro? O cetro é aquele instrumento do rei, da realeza. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o Messias. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Então, nessa antiquíssima profecia, o rei, que é o Messias, ele vem num jumentinho. Da mesma forma, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, jumentos são oferecidos para Davi. E Ziba diz o seguinte: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. Então, jumentos são a montaria de um rei. Por sua vez, primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 33, nós temos uma cena de transição do governo de Davi para o governo de Salomão. E Davi deu a seguinte instrução: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Quando Salomão estava para ser proclamado rei, ele montou na mula que pertencia a Davi, o seu pai. A mula não é exatamente um jumento, a mula é um animal híbrido, porém a mula é o filhote feminino de um jumento. Em todos esses textos, nós temos um símbolo, um arquétipo. O rei, o dominador, vem montado em um jumento. E é essa simbologia que está sendo evocada aqui em João capítulo 12. Quando o verso 16 diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam isto, está fazendo referência ao fato de que eles não compreenderam que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montando um jumentinho, era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os discípulos não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, ou seja, depois da sua morte, da sua ressurreição e depois da sua ascensão e o seu retorno para junto do Pai, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram destas coisas. Então, aquele evento foi entendido como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Verso 17: dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então, entre aquela multidão que estava gritando hosanas, louvando o nome de Jesus, estavam outros que tinham sido testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro e diziam: esse de fato é o Filho de Deus, ele tem de ser o rei, ele é o Messias, porque ele tem poder para ressuscitar. Eu vi isso, eu estava lá quando aconteceu. E fica imaginando esses gritos de louvores a Jesus, juntamente com essas testemunhas da ressurreição, testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro, disseminando essa confiança, essa legitimidade a Jesus naquela multidão que ia andando em direção a Jerusalém. O quanto deve ter sido emocionante, o quanto deve ter sido tocante, o quanto deve ter sido convincente. E o verso seguinte diz o seguinte: por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Então note, são duas multidões. Uma multidão está subindo de Betânia para Jerusalém com Jesus, está cantando hosanas, e outra multidão
que está em Jerusalém, percebendo aquele burburinho, percebendo aquele movimento, ouvindo as notícias de quem saiu de Betânia e voltou para Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, apercebidas desse movimento, vão também encontrar aquela multidão que já estava vindo para Jerusalém no meio do caminho. Verso 19: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis que aí vai o mundo após ele. Ou seja, todo mundo está seguindo Jesus. E essa multidão que foi ao encontro de Jesus e de Lázaro deveria mesmo ser imensa, muito grande, porque o livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte, que os líderes religiosos, querendo tirar esse prestígio de Jesus, tocaram a trombeta no templo, chamando as pessoas para o serviço cerimonial que lá seria feito. Mas poucas pessoas compareceram, porque a grande multidão estava seguindo Jesus, queria encontrar Jesus, queria prestigiar Jesus, lançando suas roupas no chão, cortando ramos de palmeira, porque eles acreditavam que Jesus se manifestaria como o rei, aquele rei tão esperado que romperia o jugo romano sobre eles. Porém, aqui existe uma dissonância cognitiva. Quem quer Jesus como um rei político acabaria rejeitando o reino da graça que Jesus veio anunciar. Eles queriam algo que Jesus não prometeu e rejeitaram aquilo que Jesus prometeu e ensinou. É por isso que muitos desses mesmos que no domingo estavam gritando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, na sexta-feira gritavam algo diferente. Queremos Barrabás. Quanto a Jesus, chamado Cristo, que seja crucificado. Porque queriam receber a Jesus como rei político, mas não como um rei espiritual do reino da graça. Vamos seguir aqui a nossa leitura para os próximos versos. Verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Ora, se está dizendo que eles eram gregos, é porque não eram judeus, não eram pessoas circuncidadas, não eram prosélitos, mas eram pessoas que tinham simpatia pela religião judaica e queriam aprender mais do Antigo Testamento, queriam aprender mais sobre os sacrifícios dos judeus. Eram simpatizantes. Verso 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Por que esses gregos, eles se dirigem a Filipe e depois Filipe fala com André? Não podemos afirmar com certeza, mas Filipe e André são exatamente os discípulos que têm nomes gregos. Então, talvez por essa forma de semelhança, os gregos se dirigem exatamente a Filipe e Filipe conversa antes com André, antes de dizer para Jesus que os gregos queriam vê-lo. E quando eles dão esse recado, como Jesus responde? Veja o verso 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Repare que Jesus não responde exatamente o que eles foram falar. Filipe e André chegam lá e dizem: Jesus, existem aí uns homens que não são nem circuncidados, eles são gregos, e eles querem ver o Senhor. O Senhor aceita falar com eles? Jesus não responde sim ou não. Jesus responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por que é chegada a hora de ser glorificado? O que Jesus quer dizer com isso? Ser glorificado, nós já vimos, significa é chegada a hora da morte de Jesus. E depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai, e então ser recebido na glória. É chegado esse momento. Mas por que Jesus fala isso exatamente nesse contexto? Porque Jesus toma a ida dos gregos e o desejo de falarem com Jesus como um símbolo dos efeitos da sua morte. Como assim? Jesus, antes da sua morte, está atraindo as pessoas para si. E quando ele for glorificado, ou seja, quando ele morrer, ressuscitar e ascender ao Pai e for recebido na glória, ele vai dizer logo em seguida: então atrairei todos a mim. Então Jesus vê nesse movimento dos gregos o resultado da sua morte e da sua glorificação que logo vai ocorrer. E Jesus continua assim no verso 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus está falando aqui? Por meio dessa metáfora da agricultura, Jesus está novamente se referindo aos gregos e a muitos outros que se converteriam depois da sua morte. Uma semente, se ela for conservada longe da terra, ela não vai morrer, ela vai permanecer, mas também não haverá fruto. Quando a semente é enterrada, ela morre, mas ela solta raiz, o caule é produzido e depois o fruto é produzido. E quando o fruto é produzido, muitas outras sementes são produzidas e esse ciclo vai aumentando cada vez mais. Jesus está querendo dizer o seguinte: quando eu morrer, eu produzirei muitos outros frutos, porque da mesma forma que esse grupo foi atraído a mim, com a minha morte, grupos e multidões muito maiores serão atraídas ao Evangelho. É isso que Jesus quer dizer. E no verso 25, Jesus, já discernindo o desejo daqueles gregos de se tornarem os seus discípulos, de aprenderem dele, Jesus começa a refletir sobre o discipulado e diz assim: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, como aqueles gregos estavam ali para aprender e consequentemente servir Jesus, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ou seja, eu estou muito próximo da minha morte. O que eu vou pedir? Para que o Pai me livre de morrer? Não. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus disse: está muito próxima a hora da minha morte, e eu não pedirei a Deus que me livre da morte, porque foi exatamente para isso que eu vim ao mundo. E o verso 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. E olha o que aconteceu. Preste atenção nesse detalhe. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Note que cena impressionante. Os gregos vão falar com Jesus. Jesus fala: está chegando a hora da minha morte. Muitos outros, além desses gregos, vão ser convencidos e convertidos. E agora, Pai, glorifica o teu nome. Então Deus responde com uma voz forte do céu, uma voz que foi confundida com um trovão: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Como Deus já tinha sido glorificado até aquele momento, e como Jesus também já tinha sido glorificado pelos milagres que ele realizara. Nós podemos tomar, por exemplo, a história de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, o que ele diz? Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que Deus seja glorificado e também para que o Filho do Homem seja glorificado. Então, por meio dos seus milagres, Jesus glorificou o nome do seu Pai e trouxe glória também para si, trouxe legitimidade para si. Mas o Pai aqui nessa voz sobrenatural está dizendo: e ainda o glorificarei. Como Jesus ainda será glorificado? Por meio de sua ressurreição e de sua ascensão ao Pai, mostrando que ele tem poder sobrenatural, ele tem vida própria. E aqui a multidão, uma parte da multidão não entendeu. Eles disseram que foi um trovão, que foi um barulho sem distinção. Mas a outra parte entendeu, porque eles dizem assim: foi um anjo que lhe falou. Então, para aqueles que haviam crido nos milagres de Jesus, para aqueles que confiavam em Jesus como Messias, eles discerniram a voz do céu e tiveram ali outra confirmação de que Jesus de fato é o Messias. Verso 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz. Jesus não precisava de confirmação, ele sabia que ele era o Messias. E sim por vossa causa. Os demais precisavam de mais uma prova, de mais uma evidência, de fortalecer a sua convicção. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
Perceba que aqui Jesus, ao falar da sua morte, que tipo de morte seria? Uma morte levantado da terra, uma morte sobre a cruz, pendurado em uma estaca. A sua morte culminaria em este mundo ser julgado e o seu príncipe ser expulso. Jesus não veio para julgar esse mundo. Isso é uma obra que pertence a Deus o Pai. Mas em que sentido a morte de Jesus faz com que o mundo seja julgado? É que a presença de Jesus, os seus ensinamentos, as suas parábolas, a sua doutrina, os seus feitos miraculosos causam um efeito de polarização. Como assim? Alguns aceitam, alguns seguem, alguns se submetem a Jesus. Outros rejeitam e o coração fica endurecido. Então Jesus faz com que dois grupos opostos se formem, aqueles que o aceitam e aqueles que o rejeitam. Nesse sentido, a vida de Jesus colabora com o julgamento, porque faz com que as pessoas tomem o seu lado no grande conflito. Agora, o restante do verso diz assim: e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Satanás tomou o principado, o reino que pertencia por direito a Adão. Satanás usurpou o trono deste mundo. Mas Jesus está falando o seguinte: com a minha morte, Satanás, o usurpador, será expulso. Como assim Satanás será expulso? Muita gente confunde essa parte. Elas dizem assim, ora, o livro de Apocalipse não diz que o dragão, a antiga serpente, foi expulso do céu? Como Jesus está falando que ele foi expulso agora? Mas se ele já foi expulso do céu, como explicar, por exemplo, a história de Jó, em que Satanás aparece lá no concílio celestial, mas ele não tinha sido expulso? Como que funciona isso? Veja o slide. Acerca desse assunto, nós precisamos separar em 3 momentos a expulsão de Satanás. Em primeiro lugar, Satanás foi expulso do céu como um morador. Antes, ele era um anjo fiel a Deus e por isso podia morar no céu. Mas depois da sua rebelião, ele foi expulso do céu como morador. E nos slides você pode ver várias passagens que tratam desse momento. Porém, depois de expulso do céu como morador, Satanás continuou tendo acesso aos seres celestiais na condição de príncipe deste mundo, na condição de príncipe por usurpação do planeta Terra. E essa segunda condição, ela é explicada no livro de Jó. Porém, depois da morte de Jesus, Satanás perdeu o acesso aos seres celestiais. É por isso que Jesus diz no texto que nós lemos, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Se você quer se aprofundar nesse tópico, eu sugiro que você volte lá para um vídeo que nós já gravamos, o vídeo da lição 7 do segundo trimestre de 2024. Lição de jovens de número 7 do segundo trimestre desse ano de 2024. Nós dedicamos ali mais de 10 minutos só para falar desse tema da expulsão de Satanás. E eu vou deixar também o link desse vídeo na descrição aqui do nosso vídeo. Combinado? Seguindo então a nossa leitura, verso 33. Isso dizia, isso que? Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Novamente aqui existe uma fala de incredulidade. As pessoas veem a manifestação triunfante de Jesus sendo aclamado rei, e Jesus é aclamado rei por causa de seus milagres, em especial a ressurreição de Lázaro, e mesmo assim as pessoas tentam achar um defeito na fala de Jesus. Como o Senhor diz que vai ser morto, vai ser levantado da terra numa cruz, e como o Senhor pode ser o Messias ao mesmo tempo? As coisas não combinam. Eles dizem aqui, nós temos ouvido da lei. O que é a lei? Nomos,
lei no sentido de Antigo Testamento. Nós temos ouvido que o Cristo permanece para sempre. De onde eles tiraram essa expressão de que o Cristo permanece para sempre? Há vários textos no Antigo Testamento nesse sentido. Nós podemos fazer referência a Daniel capítulo 7, por exemplo, aquele capítulo que nós já comentamos tanto aqui na lição de jovens, o capítulo em que o Filho do Homem recebe do Ancião de Dias o seu reino. E diferentemente do reino dos animais mitológicos do livro de Daniel, o reino que é recebido pelo Filho do Homem é um reino que não tem fim, um reino que não passa, um reino que é eterno. Então, por exemplo, com base nessa profecia de Daniel 7, a multidão diz assim para Jesus: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, seja pregado numa cruz e morto? E Jesus responde a esse questionamento da multidão? Não. Veja o verso 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Quem é a luz? É Jesus. Jesus está falando: meu tempo é muito curto, eu vou estar com vocês por poucos dias ainda. Então eu não posso gastar aqui o meu tempo explicando algo que já era para vocês terem entendido. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, Jesus está dizendo: eu tenho pouco tempo aqui. Aproveitem esse tempo para crer em mim e não para ficarem levantando outras suspeitas. Verso 36. Enquanto tendes a luz, ou seja, enquanto eu estou aqui com vocês, crede na luz, crede em mim. Acreditem que eu sou o Messias, eu já dei provas abundantes disso, mas vocês ficam suscitando outros problemas para não crerem em mim. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Essa é a última coisa que Jesus fala em público. E depois que ele deu esse recado, o texto termina assim: Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus sai do ambiente público e agora passa a lidar apenas com aqueles que são seus amigos, apenas com os seus discípulos, apenas com aqueles que eram mais chegados com ele e que não questionavam a sua messianidade. E ao final aqui do capítulo 12, nós temos a explicação sobre a incredulidade dos judeus. O verso 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nós vimos a princípio o livro dos sinais. O livro de João relata 7 grandes milagres de Jesus, mas muitos não creram em Jesus. Por quê? Verso 38, para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que diz assim: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa citação que aparece aqui em João capítulo 12, verso 38, é a citação de Isaías capítulo 53, verso 1. Quem creu na nossa pregação? Isaías 53 é a profecia do servo sofredor. Jesus é esse servo sofredor que sofreu em favor do seu povo, mas que foi rejeitado por ele. Então, o comentário que João está fazendo aqui no final do capítulo 12 é o seguinte: não é de se admirar que Jesus foi rejeitado, porque estava predito que seria assim. A profecia de Isaías é que Jesus seria rejeitado. Verso 39. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Vamos entender o que João está falando aqui. João está fazendo referência a outro capítulo do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Vamos lá nesse texto? Eu quero fazer a leitura de alguns versos de Isaías 6 com você. É aquele tão famoso verso, aquele tão famoso capítulo da visão de Isaías e o seu chamado para ser profeta. E o texto começa assim, Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E essa é uma visão muito impactante de Isaías, porque a glória de Deus enche o templo e existe um tremor, e aqui serafins estavam cantando ao redor do trono de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
E diante dessa cena de glória, Isaías se desespera. O verso 5 diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Então vem um anjo com uma tenaz e uma brasa e toca a boca de Isaías, e a impureza de Isaías é tirada. Então é feito o chamado de Isaías no verso 8, da seguinte maneira: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E daí vem o verso 9 de Isaías capítulo 6, que é exatamente o verso citado em João 12, que diz assim: então disse ele, vai e dize a este povo. Ou seja, como Isaías deveria pregar, para qual público ele falaria? O verso diz assim: ouvi, ouvi, e não entendeis. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. João está aplicando essa profecia do ministério de Isaías para o ministério de Jesus. Da mesma forma que Isaías pregou para um povo que não lhe deu ouvidos, para um povo que o ouvia falar a mensagem de Deus, mas não entendia e nem queria entender, para um povo que ouvia a sua pregação, mas não dava atenção, não a colocava em prática. Da mesma forma que esse foi o público de Isaías, também essa foi a atitude dos que ouviram a pregação, os ensinos de Jesus e viram os seus milagres. Eles viam, eles ouviam, mas não absorviam. O seu coração não era aberto, o seu coração não era sensível o suficiente. O seu coração estava endurecido. Quem endureceu o coração dos ouvintes de Isaías e dos ouvintes de Jesus? Foi Deus? Não. Porque o objetivo de Deus é salvar a todos. Foi o profeta, foi o mensageiro, foi Jesus quem endureceu seus ouvintes? Não. O endurecimento do coração é uma decisão do próprio ouvinte. É uma decisão minha e sua. Portanto, a grande reflexão que fica para nós aqui é o risco de nós termos o nosso coração endurecido, ainda que estejamos falando sobre coisas de Deus, cantando hinos de Deus, indo à casa de Deus, pode ser que o nosso coração se endureça. E como ele se endurece quando nós vemos uma manifestação de Deus e rejeitamos. Quando nós vemos o testemunho dos profetas, um feito miraculoso e sobrenatural, e nós rejeitamos, e o nosso coração vai sendo endurecido, e no final das contas rejeitamos a mensagem de Jesus, mesmo crendo em Deus, mesmo frequentando a igreja e mesmo cantando hinos no louvor. Talvez, meu amigo, essa possa ser a minha e a sua situação. Talvez amamos uma parte da mensagem bíblica, mas rejeitamos outra. Estamos resistindo ao que sabemos ser verdade e ao que deve ser implementado na nossa vida. Tome cuidado. O capítulo 12 do Evangelho de João nos ensina que rejeitar uma parte da verdade nos leva a endurecer o coração contra a verdade toda. Portanto, se existe alguma reforma que você precisa fazer na sua vida, implemente-a já. Porque se você esperar, o seu coração ficará endurecido e pode ser que você rejeite por completo a luz que você tem. O pecado que você sabe que precisa abandonar, abandone-o hoje, porque cultivá-lo por um tempo a mais provocará endurecimento no seu coração, assim como o coração dos líderes judaicos foi endurecido, mesmo diante dos milagres e dos feitos sobrenaturais de Jesus. Que essas histórias, que esse relato que nós lemos, inspire você a seguir Jesus mais decididamente, a correr a caminhada cristã com mais afinco, a ter um coração ainda mais disposto a implementar as palavras de Jesus. Que Deus nos dê humildade, abnegação, para seguirmos o Cordeiro onde quer que Ele vá. Que Deus abençoe sua vida, que esse possa ser o seu propósito. Foi um prazer estar na sua companhia estudando a Bíblia hoje. Nos vemos então na semana que vem, no próximo vídeo. Até lá.